Bem, vamos iniciar os nossos estudos de hoje. Escolhemos uma lição no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 27. O texto fala sobre a vocação de Levi, que é o Mateus. Diz assim o texto: E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi. Ele estava assentado na recebedoria. E o Senhor então disse a ele: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bem, esse trechinho aqui da passagem de Lucas, ele nos ensina muitas coisas. Primeiro, que Mateus, ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. E nós vemos Jesus escolhendo os seus discípulos em vários segmentos daquela primitiva sociedade. Nós vemos que ele procura uma pessoa comum para ensinar a sua doutrina. Se ele fosse um mestre como os outros mestres, ele certamente procuraria discípulos entre os doutores e entre os entendidos, aqueles que já tinham conhecimento das Escrituras e das coisas espirituais. Mas o Senhor, ele vai falar àqueles que são pessoas comuns. Mesmo quando vai procurar um discípulo, ele vai procurar uma pessoa comum. Isso serve de exemplo para nós que nos colocamos a anunciar, e é muito comum a gente querer anunciar esta palavra nos templos. Queremos procurar, na verdade, os que são justos, quando essa palavra deve ser anunciada não a eles que dizem ter, mas àqueles que nada têm. A palavra do Senhor, ela precisa ser levada às pessoas que ainda não a conhecem nas suas consequências. Eu penso que essa é a primeira lição que serve a todos nós, homens de Deus, pastores, missionários, evangelistas, que precisamos, em qualquer lugar onde nós estivermos, levar esta palavra às pessoas comuns. Nós vamos encontrar no meio delas aquelas ovelhas que estão adormecidas e que precisam ser despertadas. O Levi, quando foi chamado, ele deixou a recebedoria, deixou as coisas que ele tinha como certa e seguiu a Jesus. E nós, quando recebemos um chamado, nem sempre temos a disposição para nós seguirmos o Senhor. O mundo, ele fala muito forte ainda nos nossos corações. E veja, Jesus não está nem pedindo para nós deixarmos de tudo. Ele quer que a gente separe um pouco do nosso tempo para a sua igreja. Um pouco do tempo.
Vamos ver aí durante a semana quantas horas nós temos dedicado à nossa profissão, ao nosso ganha-pão, à nossa vida familiar e à nossa vida com Cristo. Se nós não tivermos um tempo separado para Cristo, nós precisamos urgentemente fazê-lo. Urgentemente. E Levi, como ele era um cobrador de impostos, ele tinha amizade com uma multidão de outros cobradores de impostos, que eram os publicanos. E o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer na casa dele um banquete e convidar o Senhor para participar. E é claro que Levi iria chamar as pessoas que ele conhecia. Vamos dizer assim, do seu ramo. E ele chamou muitos publicanos. Foi um banquete de pecadores. Os publicanos, eles eram considerados homens ímpios, porque frequentemente recebiam mais do que o imposto. É mais ou menos como os fiscais dos nossos dias, né? Guardadas as devidas proporções. Os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que é que ele senta na mesa para comer e beber com esses pecadores? Os escribas deles eram aqueles que cuidavam da escrituração. Seria hoje alguma coisa como contabilidade, né? Os escribas faziam isso. E os fiscais tinham escribas que cuidavam das suas escrituras. E estes escribas, eles eram também um partido religioso dentro do Sinédrio, que juntamente com os fariseus se transformaram em inimigos de Jesus. E eles eram questionadores e profundos observadores da lei e todos os detalhes da tradição. Como Jesus não dava importância nenhuma a essa prática exterior, houve um confronto de ideias. Eles passaram a questionar o Senhor em muitas ocasiões. E nesse dia, eles que eram muito exclusivistas, andavam somente entre eles, com os puros e tudo mais, eles viram aquele banquete como uma afronta aos princípios que eles defendiam, porque estavam ali reunidos um número enorme de ímpios, e o Senhor no meio deles, né? Aí ele falou: mas como pode ser uma coisa dessa? Mas eles não iam lá falar com o Senhor, falaram com os discípulos. Por que é que ele senta na mesa com esses pecadores, estes ímpios? Mas Jesus, que sabia daquilo que as pessoas pensavam, ele respondeu dizendo o seguinte: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Essa palavra, irmãos, ela não é bem recebida por quem acha que não precisa dela. Como é que você vai bater na porta de quem já acha que a tem? Vamos imaginar até que tivesse. Não vamos lá bater na igreja, onde o pastor diz: não, mas eu já tenho aqui a palavra, a salvação, a vida eterna. Não a palavra para ser anunciada na igreja, como nós dissemos a princípio. Alguns irmãos que têm recebido esse novo espírito, que está sendo espalhado aí pela Despertai, eles nos escrevem dizendo que estão tendo dificuldades quando anunciam a novidade dentro da igreja, porque o pastor fica revoltado. E eu digo a esses irmãos e irmãs: olha, essa palavra não é para ser anunciada dentro da tua igreja, é para ser anunciada às pessoas que não a têm. Porque Jesus fazia isso. Embora fosse em algumas sinagogas, que eram as igrejas daquele tempo, mas ele não ia só pregar na sinagoga, ele anunciava nas ruas, em muitos lugares, na convivência com pessoas que não tinham ainda conhecimento da palavra. Eu creio, irmãos,
os irmãos aqui da comunidade e os irmãos de outros lugares, que o nosso alvo são as pessoas que estão perdidas. Não temos que anunciar na igreja, vamos anunciar a pessoas que ainda não estão na igreja, para que elas conheçam a palavra de salvação. Isso é muito importante, porque perdemos o nosso tempo. Quantas igrejas têm recebido essa palavra? Existem muitos pastores que têm contato conosco através da Rádio Despertai. E eles se alegram com a palavra que está sendo anunciada. E tem mudado a sua vida, tem mudado a sua maneira de pensar, tem mudado a sua igreja. Isso é importante, porque o Espírito Santo quer mudanças em face do momento grave que está acontecendo no mundo. Mas não é esse o nosso papel. Nós não viemos para reformar igrejas, mas para despertar corações que estão adormecidos. Esse é o nosso papel. Não anunciemos aos sãos, mas aos que estão enfermos. Esse deve ser o nosso alvo. O Senhor conclui aqui dizendo: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. A partir do versículo 33, ele entra numa outra questão relacionada com o jejum. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os discípulos dos fariseus? Mas os teus discípulos comem e bebem. Veja uma situação de contraste. João Batista era um mestre, ele tinha uma escola, tinha muitos discípulos, e os discípulos dele faziam jejum, que era muito comum entre os judeus. Nessa época não comiam e não bebiam, jejuavam por razões espirituais. Os discípulos dos fariseus, e o Sinédrio também era uma escola, com seus professores e mestres, também jejuavam, como era comum entre eles. Não comiam e não bebiam. Percebendo que os discípulos de Jesus não faziam isso, eles foram questioná-lo. Por que é que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos comem e bebem? Jesus responde para ele o seguinte: podeis vós jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias eles jejuarão. Veja bem, ele disse o seguinte: olha, por que é que se jejua? Para se estar com Deus. Concorda, os irmãos? Esse jejum que o pessoal faz aí nas igrejas evangélicas para conseguir coisa, isso não é jejum. Isso é um engano muito grande. O pedido que se faz através desse tipo de jejum: eu vou jejuar para que a minha vida possa mudar, eu vou jejuar para que os problemas na minha casa possam ser resolvidos, para que eu possa ter trabalho, para que eu possa ter sustento. Esse jejum conspira contra a cruz de Cristo. O que Jesus respondeu para ele: enquanto eu, que sou o esposo da igreja, estou com eles, eles não precisam jejuar. Os judeus jejuavam para estar com Deus. Jesus respondeu: mas eu estou aqui. Agora virão dias que eu não vou estar mais com eles. Então, nesses dias, eles jejuarão. Os irmãos entenderam até aí? Pode-se entender, então, que o cristão que não está com Cristo, ele deve jejuar? Não é isso que diz a Escritura. A palavra, ela diz assim, veja a partir do versículo 36.
ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a costurar numa roupa velha, pois ela romperá a nova, e o remendo não condiz com a roupa velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Por que ele está dizendo isso? Os discípulos de João e dos fariseus jejuavam para estar com Deus. Ele disse, olha, os meus discípulos terão um dia que jejuarão. Mas foi-nos dado alguma coisa que aqueles outros discípulos não tinham, que é o Espírito Santo. Tendo sido dado a nós o Espírito Santo a partir de Pentecostes, Jesus está em comunhão com todo aquele que crê. Ora, se o Senhor está conosco, habitando os nossos corações, por que eu vou jejuar? Ele está comigo. Ah, mas eu tenho dúvida. Bem, então você ainda não foi batizado pelo Espírito. Você tem dúvida que o Senhor habita no teu coração? Mas tendo habitado no coração de alguém, o Senhor dispensa o jejum que os judeus faziam. Ah, mas eu gosto de jejuar. Tudo bem, mas você está praticando o jejum dos judeus. É bom para estar com Deus, é bom. Pode jejuar para estar com Deus e com Jesus através dos seus esforços. Se você gosta de jejuar, não peça ao Senhor nos teus jejuns coisas para este mundo. Não peça, porque senão outro espírito vai te atender. O jejum só tem uma finalidade: estarmos em contato com o Senhor. Mas se eu sou convertido, já sinto que o Senhor vive no meu coração. Se fui tocado pelo Espírito, eu tenho Cristo do meu lado todos os dias. Sendo assim, como estava acontecendo com os discípulos, não é necessário jejuar. E essa história de roupa velha? O que ele fala? Olha, quando você tiver uma roupa velha que tem um rasgo, não pegue um tecido novo e conserta. Por quê? O tecido novo, que é mais resistente, vai fazer rasgar à volta dele o pano velho. Quando você tiver um vinho novo, não coloca no odre, que é aquele recipiente de couro onde eles punham vinho. Um odre velho, porque aquele odre velho já está curtido. E como o vinho tem uma acidez muito alta, ele vai romper o couro do odre e o vinho vai se derramar. Vinho novo se coloca em odre novo. Tecido velho, se for remendar, só com tecido velho. Entende? Se pôr o tecido novo, vai romper. Por que ele falou isso? Encerrando a sua conversa. Porque ele disse que se nós continuássemos agindo como os discípulos de João Batista e dos fariseus, nós estávamos vivendo uma doutrina velha, que a doutrina dele era uma doutrina nova, diferente, aonde você não precisava jejuar. Os irmãos percebem? Por que ele falou isso então? Nós temos que entender, não adianta nada dizer, ele disse que os discípulos vão jejuar quando ele não estiver aqui. Sim, ele disse isso, no entanto, ele diz mais coisas abaixo. Você tem que ler o conjunto dos ensinamentos, você não pode ler uma parte só que te interessa. Então eu vou defender o jejum e eu saio pegando várias passagens aí que Paulo jejuava, alguns irmãos jejuavam. Em que circunstância? Diversas, em viagens, na falta de alimento. Na Escritura tem, quando você não tinha comida para comer, dizia, olha, eles ficaram em jejum, mas não quer dizer que eles estavam recolhidos, eles só não tinham o que comer. Eles pegam lá essas passagens obscuras e saem justificando por aí que nós temos que jejuar. A passagem aqui no Evangelho de Lucas é muito clara. Ela quer dizer o seguinte: quem jejua como jejuava os discípulos de João e como jejuavam os discípulos dos fariseus, estão, na verdade, seguindo a doutrina velha.
E aí, mais uma vez, o Senhor quer falar a nós que somos anunciadores. Você que é missionário, você que é missionária, que está me ouvindo em outros lugares do mundo, qual é a nossa missão? Anunciar a doutrina do Evangelho. A doutrina do Evangelho, ela não tem vínculos com o pacto de Moisés. Não tem vínculos. Mas, pastor, o que Paulo disse? Que eram sombras das coisas que haviam de vir. Teve a sua utilidade lá no tempo de Moisés, durante a história do povo de Deus até chegar à vinda de Cristo. Mas depois, o Senhor nos deu um novo alimento. Aquilo era uma sombra das coisas que haviam de ser reveladas. Elas foram reveladas. Do que haviam de vir, elas chegaram. Vamos anunciar o quê? Moisés? Não, vamos anunciar Jesus. A obediência da lei? Não, vamos anunciar a vivência do amor. É muito diferente. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Você não deve ensinar as pessoas a obedecer à lei. Pastor, você está falando de uma heresia. Já me disseram isso. Eu digo, não. Nós estamos ensinando você a obedecer à lei pelo caminho da liberdade do coração. E só o amor de Cristo proporciona a nós essa glória. Ensinar a amar. Essa é a minha missão. É a tua missão, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo em outros lugares. Anunciar o amor de Cristo. Para que as pessoas tenham oportunidade, mesmo não sendo fariseus, não sendo escribas, não sendo doutores, não sendo estudiosos de filosofia, não sendo sãos, elas possam na sua enfermidade conhecer a Jesus Cristo, o Salvador, que veio nos pedir o seguinte: arrepende dos teus pecados e recebe a vida nova que eu quero te dar. Ele encerra assim: vinho novo deve deitar-se em odres novos, ambos se conservarão. Ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Aquelas almas que estão acostumadas às práticas antigas, é claro que elas não vão querer receber o vinho novo, irmãos. E nós estamos anunciando e falando em nome de um Espírito, que é santo, e que vem trazer uma novidade, anunciando novos tempos, tempos de profundas transformações. Ele quer credenciar a nós, para nós enfrentarmos essas dificuldades. Agora, quem está acostumado ao vinho velho, paciência, não vamos acusá-los. Eles já têm sobre si o peso da lei e terão que enfrentar as dificuldades como nós. Mas eu prefiro estar ao lado de Jesus. Vamos anunciar este vinho novo, esta nova mensagem a novos corações. Deixemos os corações velhos. Eles já estão justificados, eu espero que eles estejam mesmo, para que não venham sofrer nos dias que virão. O Senhor nos guarde em sua paz e misericórdia. Pastor. Um versículo que me chamou a atenção, destes que o pastor José leu, é o versículo 28. Diz assim: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. O pastor José comentou esse versículo e disse que o Senhor não quer que deixemos tudo. Mas eu gostaria de explicar e de comentar um outro aspecto. Se alguém naturalmente deixa tudo, naturalmente, o faz por uma coisa mais importante. E é sobre isso que precisamos observar. Que Jesus é mais importante do que tudo. Seguir Jesus é mais importante do que qualquer coisa. O publicano, Levi, deixou a sua profissão,
deixou a sua vida para ir seguir o Senhor onde ele estivesse, nesta cidade, em outra cidade, porque ele queria seguir o Espírito que o Senhor Jesus estava anunciando. E quando ele conheceu Jesus, ele percebeu que estava diante de uma maravilha, do maior tesouro que pode existir. Simplesmente ele deixou tudo. O Senhor não pede que deixemos tudo, conservemos a nossa família, a nossa vida, a nossa profissão, mas que fique para nós que Jesus é sim mais importante do que qualquer outra coisa. E tradicionalmente, o cristão não pensa assim. O homem de igreja não vê as coisas desta forma, porque ele vai à igreja para buscar e conservar coisas relacionadas a este mundo, exatamente aquilo que Levi deixou. Olha os equívocos, os enganos. Eu vou à igreja para ter aquilo que o Levi se dispôs para seguir algo que eu não sigo, porque quando eu busco as coisas que o Levi deixou, eu estou agindo muito contrário ao que o publicano fez. Então, vale pensarmos e refletirmos sobre isso. Existe algo importante a vivermos. Mesmo que não deixemos tudo, o que importa é que conheçamos a Jesus Cristo e entendamos a sua liberdade. Porque até então, irmãos, somos escravos, somos ignorantes, sofredores. E quando nós olhamos para a sociedade, e não nos referimos à sociedade que não crê em Cristo, mas à sociedade que crê em Cristo, e presos a vícios, é tão triste, porque sentimos o que eles sentem, porque no passado também tivemos vícios, e é triste ter vício, irmão. O vício de denegrir, o vício de beber, o vício de se drogar, o vício do sexo descontrolado. Todas estas coisas causam muito sofrimento, mas há um libertador, Jesus Cristo. Então deixe Ele entrar na sua vida, porque Ele é importante, e mais do que qualquer outra coisa, aí vamos experimentar uma liberdade desconhecida até então. Esse contato com o Espírito Santo de Deus é a coisa mais boa que pode existir. O pastor José falou que Jesus não foi embora, não está ausente, não está ausente de maneira nenhuma. Por meio do Espírito Santo, Jesus está no nosso coração, e cada instante Ele nos alimenta, e nos consola, e nos conforta, e nos esclarece. É melhor do que a presença de todos os homens, todos os amigos ao nosso redor. Não existe nada melhor do que a presença do Espírito Santo de Deus. E Jesus morreu na cruz para isso, para que tivéssemos comunhão com o Espírito Santo de Deus. É importante, irmãos, que façamos uma reflexão para ver se esse Espírito começou a fazer morada no nosso coração, porque por Ele vale a pena deixar tudo. Sim, que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, que palavra maravilhosa nesta manhã, Senhor. Quantas bênçãos, quantos esclarecimentos, Senhor. Nós que estávamos em dúvida, que nos encontrávamos perdidos, alguns até depressivos, angustiados. O inimigo tem operado em meio aos homens de Deus, e enfraquecido a fé, e quando não temos fé, não acreditamos nas coisas que estão na palavra do Senhor, aí morremos. Mas a tua igreja tem nos ajudado a entender que esta verdade
é possível ser acessada por nós, por qualquer um, de graça, e independente da condição social, financeira, qualquer um pode penetrar este Espírito, bastando que tenha fé e que creia. Porque o apóstolo muito bem disse a nós, porque em esperança sois salvos. Não é necessário grandes realizações para que sejamos salvos, mas uma simples esperança. Então nós lhe agradecemos profundamente a Ti, Senhor Jesus, porque tem nos dado esta esperança e temos vivido por esperança. Amém.